Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 912. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 33 minutos da quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Bastante tarifado. O professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para mais esse bate-papo 912. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui mais uma vez. Agradeço a todo mundo que está aqui junto com a gente, todos os dias, acompanhando essa agonia que se tornou o cenário internacional. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live aqui no YouTube e pessoal que nos acompanha também no podcast, em todas as plataformas, de todas as maneiras que você possa acompanhar o Petit Jornal. Muito obrigado pela presença de vocês. E Daniel Souza, o Homem Laranja, segue falando sobre o Brasil. Aparentemente o Brasil está nas prioridades dele e hoje ele resolveu dizer que o Brasil é um péssimo parceiro comercial. Péssimo parceiro comercial. Nunca gostei de fazer comércio com o Brasil. Ah, mas tem superávit. Mas não gosto mesmo assim. Eu fingia que gostava. Mas nunca foi um bom parceiro. Não é isso, Daniel Souza? É exatamente isso, Tanguy. Hoje, na Casa Branca, em meio a jornalistas, naquele estilo bem Donald Trump, o pessoal vai fazendo perguntas, ele vai falando sobre diferentes temas. Tem hora que você sabe sobre o que ele está falando, tem horas que você não sabe mais sobre o que ele está falando. Aí ele vai conectando os temas e vai oferecendo ali os leads para os jornalistas que acabam, de certa forma, sendo aí alvo do noticiário. Então, o presidente Trump, ele destacou que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e chamou o processo contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro de execução política. E todas essas declarações foram dadas em conversa com jornalistas na Casa Branca, nessa quinta-feira, dia 14 de agosto. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito maiores que as tarifas que nós cobramos. E, basicamente, nós nem estávamos cobrando nada. Eles cobram tarifas enormes e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então, agora, estão sendo cobradas 50% de tarifas e não estão felizes. Mas é assim que funciona. Fecha aspas. O Trump tem esse modo peculiar de se explorar, de se expressar, né, Tanguy? Ele vai dando voltas, ele vai repetindo o mesmo argumento, ele vai utilizando ali uma série de maneiras de fixar uma determinada mensagem. Agora, quando ele menciona a questão das tarifas, uma parte é verdade. O Brasil sempre cobrou tarifas muito elevadas dos Estados Unidos. Sempre Na verdade, não só dos Estados Unidos, né? Não só dos Estados Unidos. Não é pessoal. O Brasil cobra tarifa alta do mundo todo, né? O Trump, num determinado momento, ele chegou a argumentar, quando isso foi colocado, mas o Brasil cobra tarifas menores de alguns outros parceiros e tal. Aí é o caso do México, da Índia, que você não cobraria tarifas tão altas e os Estados Unidos acabariam sendo penalizados. O que tem algum fundo de verdade. Mas, de qualquer maneira, você tem uma assimetria na cobrança dessas tarifas, a gente já chegou a destacar isso aqui no Petit Jornal, e parece, Tanguy, que esse é mais um dos aspectos que incomoda o Donald Trump. É claro que a gente pode fazer uma lista de elementos que incomodam o Trump em relação ao Brasil, e dentro dessa lista, um dos aspectos que aparece é justamente esse. Olha, o Brasil cobra tarifas demais de nós e nós não cobrávamos tarifas tão elevadas do Brasil. A diferença entre a tarifa média cobrada pelos dois países antes do início desse tarifaço era realmente uma enormidade. O Brasil cobrava ali tarifas muito elevadas. Mas, ato contínuo, ele mistura com a questão do Bolsonaro, que é uma questão política, que é uma questão interna à política brasileira e que envolve ali o Poder Judiciário
poder judiciário que não tem ingerência sobre políticas tarifárias. De qualquer maneira, é o Brasil aí sendo elemento de preocupação do Donald Trump e volta e meia aparecendo. Fica sempre a impressão, a gente já destacou isso aqui no Petit Jornal, o Brasil é um pouco meio que o exemplo que os Estados Unidos querem dar. Olha, vocês têm que serrar fileiras ao lado dos Estados Unidos, vocês têm que estar ao lado dos Estados Unidos. E claro, se o Trump conseguir de alguma forma contribuir para que um grupo político alinhado a ele volte ao poder no Brasil, ele fará. De todas as formas possíveis, ele vai tentar, de alguma maneira, beneficiar um candidato ou candidatos que eventualmente se coloquem alinhados aos Estados Unidos. Me parece que ele gostaria de ter no Brasil algo semelhante ao que há na Argentina, né? Um Javier Milei, alguém que está ali super próximo ao Trump e que colocaria o Brasil na linha do trumpismo aqui na América Latina. Lembrando sempre que o Brasil é um país grande, o Brasil é a maior economia da América Latina, o Brasil é a maior população, o maior território, a maior quantidade de recursos naturais, tudo isso é algo que não pode ser esquecido. E quando se pensa justamente nessa política para o continente americano, o Brasil acaba sendo um alvo natural, um alvo preferencial dos americanos e certamente não será o único. E, aliás, é sempre importante lembrar que no meio dessa história toda tem as Big Techs, né? As Big Techs, elas são um interesse crucial. Aliás, é um dos motivos, inclusive, pelos quais o Trump ele bate tanto no STF, né? O fato de que a gente teve ao longo dos últimos meses, algumas tensões muito claras, né, entre o STF e, por exemplo, o X do Elon Musk. Por mais que ele esteja rompido com o Elon Musk, é uma Big Tech americana. No ano passado, acho que todo mundo lembra que o STF chegou a suspender durante algum tempo a operação do X no Brasil. Também teve uma confusão envolvendo o Rumble, né, que é uma plataforma concorrente do YouTube, que acabou inclusive deixando o Brasil. Enfim, você tem aí elementos de tensão e sim, o Brasil é um supermercado para as Big Techs. Os brasileiros são hiperconectados, mesmo até brasileiros de faixas de renda mais baixas, têm um celular, ficam ali operando nas redes sociais, ficam ali passando bastante tempo nas redes sociais e, consequentemente, esse embate quando ele mira o STF, e isso não é nenhum segredo, o Trump chegou a citar isso em mais de uma oportunidade, aliás, chegou a citar por escrito. A questão das Big Techs também é um tema sensível nesse relacionamento. Agora você vê, né, como é que a questão tecnológica, Daniel, ela faz parte aí de um jogo político de altíssimo nível, né, envolvendo, portanto, o governo brasileiro, o governo norte-americano, o governo chinês, né, a gente está falando sobre algo que, de fato, está na primeira prateleira da política internacional, e você imagina o impacto que a tecnologia pode ter quando a gente fala sobre a nossa carreira profissional, a nossa vida profissional. Então, é fundamental que você que está me ouvindo tenha um ótimo letramento tecnológico. Para isso, a gente traz a maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura, que é parceiraça do Petit Jornal. Então, se você quiser saber mais, se você quiser se especializar, se capacitar melhor, seja você iniciante, seja você uma pessoa que já é avançada, qualquer que seja a sua formação, qualquer que seja a sua idade, nunca é tarde, nunca é cedo demais, procura lá, porque certamente vai abrir muitas portas para você. Mais uma vez, o mundo que está se construindo nesse momento é um mundo profundamente dependente de tecnologia. Nós todos, portanto, conhecermos de tecnologia se torna algo crucial. O link está na descrição desse episódio e a Alura te dá 15% de desconto em todos os planos que estão disponíveis lá no site dela. Daniel Souza, passando para a próxima pauta, eu queria falar sobre a antecipação com relação ao encontro que vai acontecer nessa sexta-feira. É possível que muita gente que ouça a gente, né, Daniel, já escute esse episódio aqui na sexta-feira, que é o dia do encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca, né? Então, uma coisa que saiu hoje, Daniel, uma informação que veio da Rússia, é que o Putin, ele tá com uma carta na mão um pouquinho diferente daquela que tá todo mundo esperando. Por quê? Nesse encontro, Daniel, a grande expectativa é discutir, naturalmente, Ucrânia. É discutir a guerra, é um cessar-fogo, vai ter cessar-fogo, não vai, troca de território e tal. E o Kremlin hoje sinalizou, né, em algumas declarações à imprensa, colocou ali algumas sinalizações de que a estratégia do Putin para essa reunião, em primeiro lugar,
não irritar Donald Trump. Tá? Ele já entendeu, Daniel, que o Trump é um cara que pode ser irascível, ele pode se irritar e mudar de ideia muito rapidamente e fazer algo que possa prejudicar ou incomodar a Rússia. Então, a declaração que foi dada hoje é que a Rússia acredita que nesse encontro com Donald Trump muitas coisas podem ser resolvidas, então que um acordo sobre a Ucrânia poderia criar condições de uma paz duradoura. Olha que maravilha! Né? Especialmente se acompanhado por um avanço no controle de armas estratégicas ofensivas. Ou seja, a gente tem que discutir a Ucrânia? Temos, mas o ideal é a gente discutir uma estabilidade mais ampla, falando, portanto, sobre armas estratégicas ofensivas que são mísseis de médio e de longo alcance. E aqui, Daniel, é que veio a pegadinha. A pegadinha é, o que a Rússia está dizendo é, nós acreditamos numa paz mais ampla entre Estados Unidos e Rússia, que envolve a Ucrânia, mas que não se trata apenas da Ucrânia. Ou seja, o objetivo que aparentemente o Putin vai levar para essa reunião no Alasca, Daniel, é ampliar a quantidade de temas que são debatidos. Então, deixar de fazer com que essa reunião seja exclusivamente sobre a Ucrânia, mas falar sobre armas estratégicas, falar sobre comércio. O comércio entre Estados Unidos e Rússia, Daniel, é um comércio muito pequeno. Eu conferi no ano passado, ele já era um comércio pequeno. Quando a gente teve o início da guerra, esse comércio ele baixou mais ainda. É um comércio na casa de 5 bilhões de dólares por ano. Daniel, é muito pouco, é realmente muito pouco. Então, o Putin, o que ele está dizendo, né, o que o Kremlin está sinalizando é a gente gostaria de discutir comércio, a gente gostaria de discutir investimentos, a gente gostaria de discutir outras questões de tecnologia, né? Então, vamos ampliar a pauta. Naturalmente, Daniel, como você tem um encontro que vai acontecer durante pouco tempo, né? São algumas poucas horas ali de conversa, se você começa a ampliar o escopo, ampliar o leque, a Ucrânia, obviamente, ela perde relativamente espaço e dá a chance do Putin sempre jogar qualquer tipo de decisão para um encontro um pouco mais para frente, depois a gente fala sobre isso, depois a gente vê. Aí o Trump, inclusive, me parece que ele já entendeu mais ou menos isso, ele disse, olha, essa conversa agora é uma conversa preliminar, a gente ainda vai ter outras conversas, possivelmente com o Zelensky na mesa, e a gente já sabe que o Putin vai fugir desse encontro com o Zelensky de tudo quanto é jeito. O Putin, inclusive, já disse mais uma vez que o Zelensky não tem legitimidade para se encontrar com ele, afinal de contas, ele já deveria ter deixado o poder. É engraçado, né, o Putin falar isso. O Putin está no poder desde 1999, passou 4 anos ali como primeiro-ministro, mas desde 1999 pode ficar no poder durante mais de uma década ainda, né, de acordo com as regras atuais. Mas, segundo ele, o Zelensky não teve reeleição porque estava em guerra, porque tinha lei marcial, então as eleições não aconteceram. O que o Putin disse, olha, o Zelensky nem presidente deveria ser, já deveria ter tido pelo menos uma eleição para referendar a permanência dele no poder. Mas me parece, Daniel, que é isso que a gente vai ver amanhã. O Putin tentando ampliar os temas que são discutidos e tirando, portanto, o foco que, aparentemente, né, a expectativa de todo mundo seria que ficasse somente na Ucrânia, Daniel. Tem que ir avançando para a próxima pauta, eu destaco que saiu o resultado da inflação de julho na Argentina, e isso acaba chamando bastante a nossa atenção. A Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. A inflação em julho de 2025 foi de 1,9%, a inflação no mês de julho. Foi um pequeno aumento de 0,3% em relação à inflação de junho, que tinha sido de 1,6%. A inflação nos 7 primeiros meses desse ano de 2025, ou seja, de janeiro até o final de julho, ela está em 17,3%, e a inflação nos últimos 12 meses está em 36,6%. A gente está falando aí de uma Argentina que está conseguindo mês a mês ter uma queda da sua inflação. No mês de junho, a inflação dos 12 meses anteriores era de 39,4%, agora caiu para 36,6%. Segundo o INDEC, né, que é o IBGE argentino, você observa esse pequeno aumento da inflação em julho por razões sazonais, né? Houve ali as férias na Argentina no mês de julho, e, consequentemente, houve o crescimento da demanda e o aumento no preço de uma série de serviços atrelados ao lazer. E você tem aí
consequentemente, uma sazonalidade que não deve se manter nos meses subsequentes. Aliás, quando você olha para o núcleo da inflação a gente já falou aqui no Petit Jornal, você pega o índice de inflação e tira os aspectos voláteis dela, né? Tira alimentos, energia, algo que dá muita volatilidade à inflação, e olha só para o núcleo, que são aqueles preços que tendem a variar menos. E o núcleo de inflação na Argentina caiu de 1,7% para 1,5% nesse mês de julho, o que acaba sinalizando que a inflação está bem comportada na Argentina e que deve continuar assim ao longo dos próximos tempos. O crescimento econômico está sendo retomado, o crescimento econômico na Argentina está apresentando um ótimo desempenho nesse ano de 2025, a inflação anualizada continua em queda, fica sempre o questionamento em relação ao grande problema da economia argentina, que são as contas externas. Enquanto você tiver aí o auxílio do Fundo Monetário Internacional e etc., as contas externas acabam estando mais ou menos sob controle, você tem aí um Fundo Monetário Internacional que auxilia a Argentina, você tem reservas internacionais robustecidas. Agora, a grande questão é como é que a Argentina mantém uma situação mais estruturada no que diz respeito ao seu relacionamento com o exterior, o que a Argentina vai fazer para também colocar a taxa de câmbio no patamar um pouco mais adequado. A moeda argentina continua relativamente valorizada, a gente observa, inclusive, que isso tem estimulado as importações de produtos brasileiros pelos argentinos. Os argentinos, por exemplo, têm aumentado bastante a importação de carne do Brasil, por mais curioso que isso possa parecer, mas isso é explicado até pelo câmbio, uma forma justamente de você aumentar o abastecimento de carne na Argentina, mas de qualquer maneira, macroeconomicamente, esse ano de 2025 tem sido muito bom para o país. Ponto apenas de atenção, a questão das contas externas e do câmbio, que estão intimamente ligados, se isso efetivamente vai ser sustentável em um horizonte de mais longo prazo. Daniel, como próxima pauta eu queria falar sobre o Oriente Médio mais uma vez, porque hoje um dos ministros mais da extrema direita israelense, o Bezalel Smotrich, que é ministro das Finanças, ele fez um anúncio, né? Ele foi para as redes sociais para fazer um anúncio falando sobre o início das obras do assentamento E1, que vai ser construído na Cisjordânia. Basicamente, Daniel, a importância desse assentamento é o fato de que, ao ser construído, ele praticamente contorna de maneira completa, ele termina de contornar de maneira completa Jerusalém Oriental. Então a gente sabe, Daniel, que Jerusalém é uma das questões mais importantes do Oriente Médio. Aliás, uma boa parte da conflitividade que a gente tem desde a década de 40 entre judeus e palestinos, né, judeus e muçulmanos ali na região, é por causa de Jerusalém. Jerusalém é um dos pontos mais importantes do ponto de vista simbólico, do ponto de vista estratégico ali naquela região. E a gente sabe, Daniel, que muitos países ao redor do mundo, aliás, quase todos, não reconhecem Jerusalém como capital de Israel, exatamente porque a expectativa é que numa solução de dois estados, numa solução em que você tem o Estado de Israel, que já existe, e o Estado palestino, que ainda não é integralmente reconhecido, que os dois tenham Jerusalém como a sua capital. Israel, no entanto, não tem nenhuma intenção, dá demonstrações reiteradas de que não tem nenhuma intenção de permitir que Jerusalém Oriental seja parte do território, ainda mais uma capital do Estado palestino, e a construção desse assentamento basicamente impede a chegada de palestinos a Jerusalém Oriental. A gente está falando sobre um assentamento, Daniel, que em termos territoriais ele não é tão grande assim, mas é uma região muito pequena. A gente está falando sobre um assentamento que vai ter cerca de 12 quilômetros quadrados, né? Comportando ali cerca de 3.400 casas para colonos israelenses e vai juntar, portanto, dois outros assentamentos. Você tem um assentamento ao norte, você tem um assentamento ao sul. Você cria esse assentamento que liga um ao outro e, portanto, bloqueia o acesso a Jerusalém Oriental. E aí vocês podem estar se perguntando, mas ele está se fazendo de sonso, né? Isso é claramente para tentar impedir que o Estado palestino eventualmente seja criado e eventualmente tenha Jerusalém como capital. E a resposta é não. Ele não está sendo sonso. Aliás, no anúncio, ele disse hoje claramente, isso foi repercutido inclusive pelo seu gabinete. Repito, ele é ministro das Finanças de Israel, é um cargo importante, ele é um cara que tem uma certa centralidade na política israelense, e disse ele
que o objetivo é enterrar a ideia de um Estado palestino. Então, quando a gente fala uma solução de 2 estados, talvez seja a única forma de encontrar uma paz duradoura e tal, Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, está dizendo que o sentido é exatamente o contrário e anunciou o início da construção. Não teve a confirmação por parte do Netanyahu. O Netanyahu não confirmou. Agora, esse é um projeto antigo, ele é um projeto que foi lançado pela primeira vez em 2012. Chegou a ter discussões, se avançava, se não avançava, foi paralisado, foi retomado em 2020, mas a construção em si não começou. Bezalel Smotrich, no entanto, afirma que agora a construção vai começar e do jeito que as coisas estão, Daniel, a última coisa que eu vou fazer é duvidar que esse projeto siga adiante, mas ele é basicamente uma forma de inviabilizar qualquer projeto de Estado palestino, Daniel. Tanguy, saiu no site da Reuters, que na prática replicou uma notícia publicada por um jornal norueguês, a informação de que o Scott Bessent estava conversando ali com a sua contraparte norueguesa, o senhor Jens Stoltenberg, e eles estavam falando sobre tarifas comerciais, você tinha ali algumas outras pessoas do staff envolvidas. Eis que de repente, não mais que de repente, quem entra na ligação e conversa com o senhor Jens Stoltenberg? Donald Trump. Donald Trump observando ali que um ministro norueguês, mais especificamente o ministro das Finanças norueguês, estava na linha, entrou na conversa sobre tarifas, obviamente, etc., que queria conversar inclusive com o primeiro-ministro dinamarquês e assim por diante, mas também abordou um tema absolutamente importante e fundamental para a vida de Donald Trump, que é o Prêmio Nobel. Então, o Stoltenberg, eu queria saber aí, negócio de Prêmio Nobel, como é que faz pra ganhar esse negócio aí de Prêmio Nobel? Você sabe que eu já fui indicado aí por um monte de gente, né? Pô, tem um monte de gente que tá me indicando, pô, Israel tá me indicando, pô, Armênia tá me indicando, Azerbaijão tá me indicando, um monte de gente, Paquistão, Índia, todo mundo quer que eu seja Prêmio Nobel da Paz. Então eu queria saber se, Prêmio Nobel, como é que vai acontecer? Como é que eu faço para ganhar esse Prêmio Nobel aí que vocês de Oslo acabam oferecendo para as pessoas? A mistura, rapaz, porque não é exatamente o governo norueguês que oferece esse prêmio e o Trump acaba misturando as estações. Temos confirmação disso por parte da Casa Branca? Não temos. Mas eu tô achando essa história deliciosa e como nós temos aí fontes que apontam que ela aconteceu, fica aqui o registro no Petit Jornal. Daniel Souza, mas isso não é escondido, né? Assim, a Casa Branca, o perfil oficial da Casa Branca no Instagram postou chamado mundial, tô fazendo aqui uma tradução livre, chamado mundial para o Prêmio Nobel da Paz para Donald Trump. Aí tem, em letras garrafais. E abaixo, Daniel, tem o nome de algumas pessoas que teriam, quer dizer, não é nem o nome, né? O cargo. Aliás, tem o cargo com o nome também. De pessoas que estariam endossando. Então, a lista vem: primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, primeiro-ministro do Camboja, o Hun Manet, presidente do Gabão, o Brice Oligui Nguema, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é um cara que, comprometidíssimo aí com a paz mundial. O governo do Paquistão, aí eu acho que ele não sabia quem era o primeiro-ministro, né? Ele botou o governo do Paquistão. Quem é? Não sei. Bota governo. Governo do Paquistão. E depois, ministro das Relações Exteriores de Ruanda. Ele catou uns nomes ali, Daniel. Ele falou, essa galera aqui toda apoia o Prêmio Nobel para Donald Trump, o que confirma o que a gente vem dizendo. Isso aqui é uma prioridade da gestão de Donald Trump. Ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz mais do que qualquer outra coisa. E é interessante porque o Prêmio Nobel é oferecido pela Fundação Nobel, que na prática é uma ONG, não é uma instituição privada, não está ali vinculada ao governo da Noruega, mas de qualquer maneira, o governo da Noruega deve ter condições de influenciar, né, Tanguy? Porque vai que é só o pessoal lá da Noruega ligar pro pessoal do Nobel e dizer que o Trump quer ganhar um Nobel e o Nobel vai obedecer ao governo da Noruega e vai estar tudo certo. É isso. Ô, Daniel Souza, tem uma notícia aqui que não deveria ser notícia, né? Porque é apenas mais um dia na história do Peru, né? Do Estado peruano. Mas um novo presidente peruano foi preso, tá? Vamos fazer daqui a pouquinho a contabilização? Sério? Juro. Ih, uma rapaz, quinta-feira, né, Daniel? Hoje é quinta-feira, né?
É uma É. quinta-feira normal. Então, Daniel, quem foi preso foi o Martín Vizcarra, que foi presidente do Peru entre 2018 e 2020. E ele, hoje, a pena foi de uma prisão preventiva por 5 meses. O juiz determinou que ele tem há um perigo processual e perigo de fuga. O que é interessante, Daniel, é que ele foi preso não pelo período em que ele era presidente, mas o período anterior, em que ele foi governador da região de Moquegua. Ele foi governador dessa região de 2011 a 2014, e alguns anos depois, de 2018 a 2020, ele se tornou presidente, foi preso também, e, aliás, está sendo levado para uma prisão onde estão vários outros presidentes que estão presos. Vamos à conta, Daniel, para contabilizar, para a gente não se perder aqui, tá? Temos, além de Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, preso. Pedro Castilho, preso. Ollanta Humala chegou a ser preso. Tá? Pedro Paulo Kuczynski chegou a ser preso também. Alberto Fujimori estava preso, não está mais preso porque morreu. Né? Mas se não estivesse morto, preso estaria. E ainda temos o Alan Garcia, que estava sendo preso, e no momento em que a polícia chegou na casa dele para prendê-lo, ele pediu um minutinho, foi para o gabinete e tirou a própria vida. Então a gente está falando, Daniel, sobre um negócio absolutamente inacreditável, né? Parece, sei lá, parece o estado do Rio de Janeiro, né? Porque você se tornar presidente é praticamente um bilhete expresso para a prisão. Aliás, a atual presidente, né, a Dina Boluarte, que se cuide, já tem pedido de prisão. Candidatíssima ela, hein, Tanguy? Candidatíssima. Essa aí, ela tá, na via, realmente, na via preferencial. Então, Daniel, a ditadura militar no Peru, ela acabou em 1980. De 1980 para cá, apenas 4 dos 11 presidentes não tiveram problemas com a justiça. E lá, Daniel, já se tornou um lugar comum, prende o presidente, tá? Então, Martín Vizcarra hoje foi, inclusive, conduzido ao mesmo presídio onde estão presos Alejandro Toledo, Ollanta Humala e Pedro Castilho. A resenha deve ser boa, pelo menos, né, Daniel? Sozinho você não fez... não tenho com quem dividir as agruras de ser presidente do Peru. Claro que tem, você tem bastante companhia por aí. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel Souza, vamos lá. Ô, Tanguy, um vereador de Chicago, mais especificamente o senhor Brandon Riley, ele veio a público nessa semana a fim de rebater uma teoria da conspiração que afirma que há um homem preso na famosa escultura Cloud Gate, atração turística de Chicago. O Brandon disse que a teoria da conspiração em torno da escultura deixou seu escritório inundado de ligações de cidadãos alarmados, de acordo com uma reportagem no Sun US. No início do mês, um pequeno grupo de manifestantes começou a se reunir em frente à icônica obra de arte de aço inoxidável e começou a reclamar que nós teríamos aí uma pessoa presa na obra de arte. Então, tem que libertar. Tanguy, as pessoas que estão... A pessoa que está presa lá na obra de arte de aço inoxidável, que parece um feijão, né, em Chicago, e a autoridade tem que tomar uma atitude, né? Então ligam para a autoridade. Aí a autoridade fica com o telefone um pouco congestionado, de tanta gente que liga. Aí a autoridade precisa vir a público e dizer que não tem ninguém lá preso, que isso é uma teoria conspiratória. Mas um dia normal do United States of America. Cara, ô Daniel Souza, se você me apresenta essa notícia, se você não fala onde foi, eu matava, Daniel. Essa era muito fácil. Tem alguém preso, dentro de uma escultura. Isso só pode ser Estados Unidos, Daniel. Como é que a pessoa tá viva lá dentro, Daniel Souza? Esse tempo todo? Ele entra e sai, tem lugar pra botar comida. Como é que é? Enfim, beleza. Ô, Daniel Souza, dito isso, se você quer saber mais sobre os Estados Unidos, sobre as loucuras de Estados Unidos, acessa lá, petcursos.com.br. Temos um curso só sobre os Estados Unidos. Aliás, a gente toca em Estados Unidos em várias aulas, né? Vários cursos, vários temas e tal. Mas temos um curso só sobre os Estados Unidos, além de muitos outros. Tem dezenas de cursos lá. E você pode escolher, Daniel. Você se torna aluno lá. Você pode escolher, quero a aula tal do curso X, quero outra aula do outro curso. E você faz do que você quiser lá. Aliás, estamos de plataforma nova, uma plataforma super intuitiva, bonitona, né? Cheia de métricas para você também se localizar, o que vai ser mais legal para você. Acessa lá, petcurso.com.br. Preço super acessível, tenho certeza que você vai curtir.
Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem a chave Pix. É uma maneira fácil, prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã de manhã tem Petit Invest. Nos vemos. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.